Já faz um tempo que eu queria fazer um vídeo um pouco mais dinâmico como esse. Então eu aproveitei que a gente está iniciando o desenvolvimento, ou melhor, uma validação de uma nova ideia de SaaS e resolvi documentar então esse vídeo. Vocês vão ver um pouco melhor o processo de desenvolvimento para validação de uma ideia, onde a gente vai criar um MVP em 2 semanas. A gente vai utilizar, obviamente, o nosso método Takeoff, que é o método que a gente utiliza aqui na empresa para desenvolver MVPs para os nossos clientes. Essa é uma ideia nossa e acredito que vai ser muito bacana, tá? Então vamos nessa. Eu sempre fui um cara que tive muito contato com o mercado automotivo, então eu sempre gostei muito de carro, sempre tive muito envolvido com isso. Então eu tenho muitos contatos de pessoas do ramo automotivo, como donos de loja de roda, loja de suspensão, oficina mecânica, oficina de preparação de carro, então de funilaria, pintura, de som. Cara, eu tenho muito contato nesse mercado automotivo. E com o passar do tempo eu fui notando que a grande maioria dos meus conhecidos, dos meus amigos, eles possuem um sistema na sua oficina, na sua loja, porém todos eles têm o mesmo problema, que é eu pago um sistema, ele é muito completo, porém ele é complexo demais para que eu consiga utilizar todos os dias. E às vezes no dia a dia, pela correria, eu acabo o sistema acaba me atrapalhando ao invés de me ajudar. Então é muito bom eu ter ali uma lista de faturamento, um relatório, tudo documentadinho certo, porém no dia a dia, para eu ir alimentando essas informações, o sistema me atrapalha mais do que ajuda, então eles acabam não utilizando. Com isso veio uma ideia de criar um micro SaaS em relação a isso, que obviamente tem um público-alvo bem definido. Então eu fui atrás de alguns conhecidos para conversar e meio que propor um sistema que teoricamente eu já teria desenvolvido e já com um valor mais ou menos estipulado que eu tinha em mente, e passar para eles se eles realmente iriam comprar, e se sim, eles já me transferiam uma primeira mensalidade desse sistema. E eu consegui 5 pessoas que realizaram esse pagamento, entenderam a ideia e falaram que realmente queriam utilizar esse sistema, e eu falei que eu iria implementar para eles em 2 semanas. Então, a primeira etapa, que foi realmente entender a dor e ver se o público-alvo estaria disposto a pagar, eu já consegui completar. Então eu tenho 5 clientes realmente, porque eles já até pagaram a primeira mensalidade. Então agora a nossa segunda etapa vai ser o desenvolvimento do MVP, onde a gente vai desenvolver em 2 semanas, tá? A ideia é fazer 2 funcionalidades que são as essenciais, as principais que eu vi com eles, assim, que cara, isso aqui que eu uso todos os dias e que eu preciso. Então, essa primeira versão vai ser isso. E a segunda, como por exemplo um relatório, ninguém vai tirar um relatório já no primeiro dia. O primeiro relatório vai ser tirado daqui a um mês. Então, eu vou deixar ele para uma segunda versão do MVP. E então, eles vão receber a primeira funcionalidade, vão começar a utilizar. E na segunda versão, que é daqui a algumas semanas, eles vão ter o relatório, por exemplo. Então não tem o porquê eu lançar essa primeira versão com relatório, sendo que eles não conseguiriam utilizar. Então é isso, eu vou documentar. Hoje é sexta-feira, então normalmente domingo eu não trabalho. Então vai começar na segunda, né? Essas 2 semanas a partir da segunda. Hoje é basicamente uma pré-preparação para esse início do desafio de 2 semanas. Eu considero que eu já fiz a primeira etapa, que é a etapa de descoberta, que seria entender a dor, o problema, quem seriam as personas, né, quem vai utilizar o sistema, e quais seriam as funcionalidades chaves. Hoje eu vou para o computador só para formalizar isso no documento, para a gente ter como guia para as próximas etapas. E segunda-feira a gente começa a etapa de escopo, onde a gente vai detalhar todos os objetivos, tarefas. Vamos utilizar nossa IA para ajudar a detalhar tudo isso e a gente ter todo o cronograma certinho das 2 semanas para trabalhar em cima do desenvolvimento. Isso aí. Então o que eu fiz, tá? Eu falei com um por um com os possíveis clientes, tá? E todos os problemas que eles foram relatando, eu fui preenchendo aqui nos meus post-its
E todos os problemas que são recorrentes com mais de um deles, eu fui pontuando. Ou seja, os problemas mais importantes vão ficar sempre para a esquerda, porque eles vão ter mais pontos, enquanto os outros problemas que podem virar uma funcionalidade em breve ficam mais para o fim. Então, eu tenho aqui a listagem de problemas e também eu tenho a listagem de expectativas. Então, eu vou conversando com todos eles e vou anotando quais são as expectativas deles, tá? Eu não pontuei aqui, porém, se necessário, tu também precisa ir pontuando se tiver muitas expectativas que sejam muito distantes uma da outra, tá? Então, se uma expectativa, que nem aqui, é tudo praticamente da mesma funcionalidade, que seriam, por exemplo, orçamentos, então eu não preciso pontuar porque tem bastante coisa, mas faz tudo parte de uma mesma expectativa. E depois eu listo as personas, ou seja, quem que vai utilizar esse sistema e quais são as expectativas que ele tem com o sistema, né? O que ele vai fazer no sistema, como, por exemplo, gerenciar clientes, visualizar orçamentos criados, extrair relatórios, visualizar ordens de serviço por cliente, criar orçamento, enfim. Cada persona aqui faz alguma coisa, então a gente também vai ter uma noção melhor de quais as funcionalidades que a gente vai ter. E depois, por fim, a gente vai listando diversas funcionalidades, tá? Que eu listei aqui várias. Vou mostrar uma só, onde eu coloco a funcionalidade com base nos problemas e nas expectativas, onde eu coloco na esquerda qual o problema que essa funcionalidade iria resolver e qual a expectativa de funcionamento dessa funcionalidade, né? Então, a gestão de orçamentos, por exemplo, a expectativa é criar orçamentos de forma rápida e simples e também ter um maior controle e gestão dos orçamentos que já foram realizados. Então, a funcionalidade 1, eu tenho aqui as expectativas, tenho os problemas e a gente vai ter mais para o lado aqui as outras funcionalidades que a gente vai criando, né, definindo a partir das expectativas e dos problemas. Depois a gente coloca para o nosso assistente com inteligência artificial gerar todas as histórias, né? E cada história basicamente tem a descrição do que ela deveria fazer e todos os cenários de aceitação, né? Todos os critérios de aceitação, de como que deveria funcionar para que seja aceito essa história aqui. A gente também faz ali o wireframes e tal, para a gente ter noção do que vai fazer nessa tela. E agora começa o desenvolvimento, que a gente vai utilizando daí todas as formas para conseguir desenvolver o mais rápido possível. Rapaziada, rápida atualização. O sistema aqui já temos mais ou menos uns 16 a 17 dias de desenvolvimento, tá? A gente até teve alguns probleminhas não relacionados ao sistema, mas outras coisas que a gente precisou dar alguns dias que a gente não conseguiu mexer. Então não foi consecutivo todos esses dias, mas mais ou menos uns 16 dias aí. A gente já tem então a parte de orçamentos, tá? Tudo funcionando. A gente já consegue criar novos orçamentos, cadastrar cliente, cadastrar serviço, cadastrar produto, gerar PDF, gerar arquivo para imprimir, né, também. Então, se eu quiser imprimir alguma coisa, eu também já consigo. Cara, a gente já tem aí uma primeira versão, tá? Mais ou menos. Como eu sempre comento, a gente faz no máximo 3 funcionalidades chaves. Então, por que eu digo que é uma funcionalidade chave? A parte de configuração de conta, a parte de configurações do workspace aqui é básico, tem que ter, tá? Mas aqui orçamentos, ordens de serviço e clientes é uma coisa que é específico desse produto, tá? Então, rapaziada, uma coisa que eu sempre falo, tá? E que eu acho muito importante é a gente nunca ficar desenvolvendo coisa demais antes de lançar. Um exemplo disso é que esse produto, como vocês viram ali, ele não está completo. Ele tem 2 funcionalidades ali, que é realmente a chave do negócio, que é a geração do orçamento e as ordens de serviço com a impressão num PDF para eu poder imprimir ou compartilhar ele. Porém, ele não tem funcionalidades ainda como, por exemplo, a gestão dos produtos. Eu não consigo gerir, eu consigo criar um produto, mas eu não consigo editar ele ainda, tá?
Ele não tem a geração do relatório, por exemplo. E mesmo assim, a gente já tem 3 clientes que estão utilizando o sistema, que já pagaram. Um deles, inclusive, pagou um plano de 6 meses, tá? E eles mesmos estão nos dando feedbacks. Então, já tem algumas coisas, algumas alterações que já foram feitas no produto, que foram sugestões do próprio cliente, que facilita no dia a dia dele, que essa é a nossa proposta de valor. É conseguir organizar todos os serviços dele sem atrapalhar o dia a dia, porque o nosso público-alvo, ele mesmo está trabalhando e ele trabalha longe do celular e longe do computador. Então, um sistema sim auxilia ele a gerenciar melhor as coisas, porém, a grande maioria do sistema, principalmente se estiver no computador, só atrapalha, ele não consegue utilizar. Então, eles já estão utilizando, né? E mesmo não sendo um alto valor, a gente está validando muito a proposta do produto, porque se alguém pagou e está utilizando, é porque realmente ele resolve aquele problema que a gente está imaginando desde o início. Então, agora as próximas etapas é desenvolver o restante das funcionalidades, que é, por exemplo, uma funcionalidade de relatório. Eu não preciso ter uma funcionalidade de relatório na primeira versão do meu produto, né, de MVP, porque no primeiro dia, eu digo, né? Porque o cara não vai conseguir tirar um relatório no primeiro dia, ele precisa utilizar o sistema, precisa ter dados lá dentro para ele tirar um relatório. Então a gente tem um pouco de tempo para isso. Já um gerenciamento dos produtos é algo que a gente precisa ter. Então é o que a gente vai levar prioridade maior agora. Então nós estamos ali mais ou menos 14 dias corridos, tá? Trabalhando em cima disso. Teoricamente, para a gente ter um MVP, falta ali esses recursos que a gente vai conseguir fazer no restante desses 15 dias para fechar aí o máximo de 4 semanas e a gente já ter um produto. Então agora os próximos passos são relatórios, gerenciamento dos produtos e serviços, conseguir excluir e editar eles, e por fim, né, a landing page e ter o primeiro lançamento. Então já vai ser bem bacana, porque quando a gente lançar, quando eu criar uma conta no Instagram para fazer a presença, alguma mínima presença digital e fazer a landing page e tudo mais, eu já vou ter até alguns depoimentos de clientes que estão utilizando, eu já vou ter uma noção do que melhorou para eles e o que não melhorou, para eu conseguir atacar isso no marketing, por exemplo, quando a gente começar a rodar o tráfego pago. Então é isso aí e vamos seguindo.